Ela não esperava ser julgada por ser inteligente. Naquela manhã, Ana terminava de revisar a redação do garoto de 15 anos, filho dos patrões. Ele tinha dificuldade com interpretação de texto, e ela, com paciência e um brilho discreto nos olhos, explicava cada detalhe. Veja, Felipe, ao autor quer dizer que a liberdade às vezes assusta quem nunca a teve, disse ela, com uma calma que impressionava. Felipe a olhou confuso, mas também curioso. Como você sabe tanto? E perguntou. Ela sorriu de leve. Ler é de graça, e é o que me salva todos os dias. Mas a conversa foi interrompida pela voz ríspida da patroa, Dona Helena. Ana, por que está demorando tanto? Não era para você estar limpando o escritório? A moça se levantou imediatamente, envergonhada. O garoto tentou explicar, mas a mãe já a observava com desconfiança. Mais tarde, durante o jantar, Dona Helena comentou com o marido. Essa empregada sabe mais do que devia. Hoje, ela corrigiu o dever de Felipe como se fosse professora. Professora... riu o marido debochado. Talvez ela tenha decorado alguma coisa da internet. Mas a dúvida ficou. Quem era, de fato, aquela mulher? Por que alguém com tanta cultura e inteligência aceitava um emprego de empregada doméstica? Nos dias seguintes, Ana se tornaria o centro de atenção e de desconfiança naquela casa. O que ninguém sabia é que ela escondia algo que poderia mudar tudo, o verdadeiro motivo de estar ali. Antes de continuarmos essa história, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. E se você gosta de histórias cheias de segredos, dilemas e reviravoltas, se inscreva agora no canal, porque todos os dias trazemos novas histórias que mostram o que há por trás das aparências. Hoje, você vai conhecer a história de Ana, uma jovem empregada que parecia simples, discreta e educada. Até que algo começou a chamar a atenção dos patrões. Ela sabia demais. Sabia falar com elegância, lia livros difíceis, resolvia problemas que nem o filho do casal conseguia entender. Mas o que era apenas admiração, logo se transformou em desconfiança. Afinal, quem era realmente aquela mulher? E o que ela escondia dentro daquele olhar silencioso? Ana chegava todos os dias antes do nascer do sol. Limpava o chão de mármore, arrumava as flores da sala e preparava o café da manhã como se fosse um ritual silencioso. A família Costa era rica, tradicional, e tratava os empregados com a cordialidade fria de quem quer manter distância. Mas naquela casa havia alguém que via Ana de outro jeito. Lucas, o filho de 15 anos, calado e inseguro, que vivia tirando notas baixas na escola. Um dia, ao vê-lo frustrado diante de um livro de matemática, Ana se aproximou com timidez. Posso te ajudar? Perguntou. Lucas hesitou, mas aceitou. E em poucos minutos, ela resolveu o problema que o garoto não entendia há semanas. Não apenas isso, explicou de um jeito que fez tudo parecer simples. A partir daquele dia, algo mudou. Lucas passou a esperar a hora em que Ana terminava suas tarefas, só para pedir ajuda. Ela explicava história, literatura, até química, sempre com uma naturalidade impressionante. Como você sabe tudo isso? Ele perguntou um dia, curioso. Ana sorriu, desviando o olhar. Tupetitu. Aprendi lendo. Só isso. Mas não era só isso. Dona Beatriz, a patroa, começou a perceber que o filho estava mais interessado em conversar com a empregada do que em qualquer professor. No início, achou bonitinho. Depois, começou a achar estranho. Certa noite, ao passar pelo corredor, ouviu risadas vindas da biblioteca. Espiou pela porta entreaberta. Ana estava sentada ao lado de Lucas, com um livro aberto nas mãos, explicando algo com brilho nos olhos. O garoto parecia fascinado. A patroa bateu a porta com força. Lucas, está tarde, gritou. Ele se sobressaltou corando. Ana apenas abaixou a cabeça, recolhendo o livro. Naquela noite, Beatriz comentou com o marido. Essa moça não é comum. Sabe demais para quem veio do interior. Está desconfiando de quê? Perguntou ele. Não sei, mas tem alguma coisa que ela não contou.
No dia seguinte, Beatriz observou Ana mais de perto. A moça falava com delicadeza, mas cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Nunca errava um termo, nunca gaguejava. Tinha a postura de quem estudou em bons lugares, e isso irritava a patroa. Certo dia, enquanto limpava o escritório, Ana esbarrou em uma estante e alguns papéis caíram. Entre eles, um artigo em inglês. Ela o recolheu e, sem perceber, murmurou: "This translation is terrible." O comentário foi ouvido. O patrão, seu Augusto, estava parado na porta. "Você entende inglês?" Ana congelou. Engoliu seco. "Um pouco, senhor." Ele a encarou em silêncio, intrigado. Naquele instante, algo mudou no ar da casa. O olhar do patrão misturava curiosidade e suspeita. A partir daquele momento, Ana deixou de ser apenas a empregada e passou a ser um mistério. Mas o que ninguém imaginava é que o verdadeiro segredo de Ana era muito mais profundo e perigoso do que qualquer um poderia supor. Depois daquele dia, a rotina da casa mudou. Ana continuava limpando, cozinhando, cumprindo ordens, mas agora sentia olhares sobre ela. O senhor Augusto sempre aparecia em horários improváveis, perguntando detalhes banais que pareciam testes. "Você estudou até que série, Ana?" Lhe perguntou casualmente, enquanto ela servia o jantar. "Até o ensino médio, senhor." Ele assentiu, mas seus olhos diziam outra coisa. Na manhã seguinte, Beatriz chamou a governanta. "Quero que você descubra tudo sobre essa moça. Onde estudou, de onde veio, quem é a família." A ordem foi cumprida. Só que quanto mais tentavam descobrir, menos encontravam. No endereço informado, ninguém conhecia uma Ana com aquele sobrenome. O histórico escolar parecia incompleto. Era como se ela tivesse surgido do nada. Enquanto isso, Lucas continuava suas aulas improvisadas com a empregada. Estava feliz como há muito não ficava. "Você devia ser professora, Ana." Ela riu baixo com uma ponta de tristeza. "Nem sempre a gente pode ser o que quer, Lucas." Mas Beatriz via outra coisa naquela relação, uma ameaça. E o que começou como ciúme materno se transformou em desconfiança real. Certa tarde, ela entrou na biblioteca e encontrou um livro sobre política internacional aberto sobre a mesa, com anotações em mandarim e inglês. Era a letra de Ana. O sangue de Beatriz gelou. O que uma empregada está fazendo com isso? Ela não comentou com ninguém, mas guardou o livro. Naquela noite mostrou ao marido. "É isso, são anotações dela. Essa mulher sabe idiomas, entende de economia. O que está fazendo aqui?" Augusto ficou pensativo. Talvez ela esteja escondendo algo. A desconfiança se transformou em vigilância. O casal começou a monitorar discretamente os horários, os gestos, até o celular da moça. Mas Ana também percebia o clima pesado. O jeito com que Beatriz a olhava, o silêncio do patrão, as perguntas disfarçadas. Sabia que estava sendo observada, e isso a deixava em alerta. Numa noite chuvosa, Lucas entrou na cozinha com os olhos marejados. "Ana, eles vão te mandar embora?" Ela fingiu sorrir. "Não, querido." "Por quê?" "Ouvi minha mãe dizendo que você não é quem diz ser." Ana respirou fundo. O coração acelerou. As pessoas têm medo do que não entendem, Lucas. Mas dentro dela, o medo era real. Sabia que, se descobrissem a verdade, tudo estaria perdido. Dias depois, Beatriz foi até o quarto dos fundos onde Ana morava. "É preciso falar com você." A voz era fria. "Achei suas anotações." Ana empalideceu. "Não tem nada de errado nelas, senhora." "Depende. O que uma mulher simples como você faz escrevendo em mandarim?" Ana baixou os olhos. "Eu já morei na China." O silêncio que se seguiu foi quase físico. Beatriz deu um passo à frente. "E o que fazia lá?" Ana levantou o olhar. E por um instante, algo mudou em seu semblante. Não havia submissão, apenas uma calma assustadora. Tentando esquecer quem eu era, a patroa sentiu um arrepio percorrer o corpo. A partir dali, a simples curiosidade se transformaria em medo. Depois da conversa com Beatriz, Ana sabia que o tempo estava se esgotando. Cada passo dentro daquela mansão soava como um relógio prestes a estourar. Nos corredores,
percebia cochichos entre os empregados. Alguém comentara que o Sr. Augusto havia mandado um funcionário da empresa investigar sua vida. Naquela noite, ela ficou até mais tarde, limpando o escritório do patrão. Quando passou um pano sobre a escrivaninha, notou um envelope parcialmente escondido entre papéis. Nele lia-se seu nome, Ana Oliveira. Dentro havia uma cópia do seu RG, algumas anotações e uma frase em caneta vermelha. Nome falso. Cruzar dados com registros da embaixada chinesa. O coração dela disparou. Guardou o envelope no avental tremendo. Agora não havia mais volta. Eles sabiam. No andar de cima, Beatriz observava tudo pela câmera de segurança instalada, sem que Ana soubesse. Ela mexeu nos papéis. Está vendo, Augusto? Disse a mulher nervosa. Está roubando informações. Ou apenas tentando entender o que sabemos dela, respondeu o marido, de modo calculado. Mas dentro dele crescia algo mais que desconfiança. Curiosidade. Na manhã seguinte, quando Ana serviu o café, ele a olhou de maneira diferente. Você realmente fala mandarim? Ela hesitou. Sim, senhor. Onde aprendeu? Morei alguns anos em Pequim. Negues fazendo o quê? Ela sorriu com melancolia. Servindo café, como aqui. A resposta o desarmou por um instante. Havia algo em seu tom, uma ironia silenciosa, como se ela dissesse muito mais do que as palavras deixavam transparecer. Mais tarde, Augusto foi à empresa. Lá recebeu o relatório do detetive particular. Doutor, essa mulher, ela não se chama Ana Oliveira. O nome verdadeiro é Liana Zhou. O homem deslizou uma pasta sobre a mesa. Filha de um diplomata brasileiro com uma empresária chinesa. Desapareceu há 5 anos, depois de um escândalo financeiro envolvendo a mesma multinacional da qual o senhor é sócio. Augusto empalideceu. Isso não é possível. Voltou para casa perturbado. Quando entrou, Ana estava recolhendo flores murchas da sala. Ele a observou em silêncio, tentando reconhecer naquela mulher humilde a figura sofisticada que vira nas fotos do relatório. Por que voltou? Perguntou ele com a voz baixa. Ana o encarou séria. Às vezes, a verdade só pode ser limpa de dentro. Ele deu um passo à frente. Você quer se vingar? Ela não respondeu. Apenas segurou o olhar dele. E foi o suficiente para deixá-lo sem fôlego. Nos dias seguintes, o clima ficou insustentável. Beatriz passou a gritar por qualquer coisa. Lucas sentia o peso do silêncio. E Augusto, dividido entre proteger a empresa e desvendar o passado daquela mulher, parecia cada vez mais obcecado. Uma noite, Lucas encontrou Ana no jardim. Você vai embora? Ela olhou para o céu e respondeu com um sussurro. Às vezes, a gente precisa voltar ao lugar do crime, mesmo que não tenha sido a gente quem puxou o gatilho. Antes que ele perguntasse o que ela queria dizer, Beatriz apareceu na varanda, gelada. Lucas, entra agora. Enquanto o garoto se afastava, as duas mulheres se encararam. Nenhuma disse palavra, mas naquele olhar silencioso, a guerra estava declarada. Naquela madrugada, Ana não conseguiu dormir. Sentou-se na cama estreita do quartinho dos fundos, segurando o envelope com suas informações, o mesmo que pegara escondido no escritório de Augusto. O nome Liana Zhou parecia gritar de dentro do papel. Era como se a identidade que ela tentara enterrar estivesse exigindo ser desenterrada à força. O relógio marcava quase 3 da manhã quando ouviu passos no corredor. Alguém se aproximava. Ela apagou o abajur e fingiu dormir. A porta rangeu devagar. O vulto parou na entrada. Eu sei quem você é, murmurou a voz de Beatriz. E sei por que voltou. Ana manteve os olhos fechados. Mas você não vai destruir o que construímos, completou a patroa, antes de sair, deixando o perfume caro pairando no ar. Na manhã seguinte, o clima estava tenso. Nenhum bom dia, nenhum pedido de café. O silêncio entre os três, Ana, Augusto e Beatriz, era quase palpável. Enquanto limpava o escritório, Ana percebeu que o cofre estava destrancado. Por um instante, pensou em olhar, mas se conteve. Foi quando ouviu a voz de Augusto atrás dela. Está tudo bem, Ana. Pode olhar se quiser.
Ela virou assustada. Eu não... Eu sei que você quer respostas. Ele se aproximou, os olhos cansados. Eu também quero. Ele abriu o cofre e tirou um maço de papéis amarelados. Estes documentos foram entregues a mim há anos, quando a empresa passou por uma crise. Suspirou. Seu pai foi acusado de desviar fundos. Ana olhou em silêncio. Foi injustiçado, respondeu ela fria. E vocês precisavam de um culpado. Eu não estava no comando, Liana. A chamou pelo nome verdadeiro pela primeira vez. Mas sei que seu pai se matou por causa disso. Ele não se matou. A voz dela tremeu. Ele foi empurrado. Um arrepio percorreu o corpo de Augusto. Está me acusando? Estou dizendo que vocês mataram tudo o que ele era e eu limpei o chão da sua casa, lavei os pratos da sua mulher e ouvi as humilhações dela, para entender o que leva alguém a se achar dono do mundo. O silêncio que seguiu foi cortante. De repente, Beatriz entrou. Augusto, posso saber o que essa mulher está fazendo com os documentos? Ela tem o direito de saber, respondeu ele. O direito... Beatriz riu com desprezo. O direito de uma empregadinha que mentiu sobre quem é, que entrou aqui com um nome falso para se vingar? Ana respirou fundo. Às vezes, a vingança é o único jeito que sobra para quem não tem poder. Beatriz se aproximou, furiosa. Você vai sair daqui agora, antes que eu chame a polícia. Foi então que Lucas apareceu na porta pálido. Mãe, o que está acontecendo? Nada que te interesse. Gritou Beatriz. Mas Ana olhou para ele com um olhar triste. Tudo isso é por causa da verdade, Lucas. Uma verdade que sua família esconde há muito tempo. Beatriz deu um tapa na cara dela. O barulho ecoou pela sala. Augusto tentou intervir, mas Ana já se afastava. O rosto ardia, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação nova. Vocês podem me tirar tudo outra vez, mas não vão apagar a verdade de novo. Saiu da mansão, deixando para trás um silêncio pesado. Mas na varanda, Lucas ainda a observava indo embora. E algo em seu olhar dizia que aquela história estava longe de terminar. Nos dias seguintes, a mansão parecia um campo minado. O nome de Ana, ou Liana, como agora era chamada, estava em todos os corredores. A família Oliveira tentava abafar o escândalo. A empregada que mentiu sobre a identidade, o conflito, a discussão, o tapa. Mas o que eles não sabiam era que o verdadeiro terremoto ainda estava por vir. Uma semana depois, Augusto recebeu uma ligação. Era da filial internacional da empresa. O contrato com o grupo chinês foi suspenso, disse o assessor aflito. Eles estão contratando uma nova consultora de mediação, uma tal de Liana Zhou. A caneta caiu da mão dele. Isso só pode ser uma brincadeira. Beatriz, que ouviu tudo, empalideceu. Ela enganou a gente desde o começo. Não, Augusto murmurou. Ela apenas se vingou do jeito mais inteligente possível. Naquela mesma tarde, a notícia se espalhou pela imprensa empresarial. Nova assessora cultural chinesa rompe contrato com multinacional brasileira por divergências éticas. As redes sociais explodiram com teorias. Alguns chamavam Ana de golpista, outros de heroína. Mas ninguém sabia toda a verdade. Enquanto isso, Liana estava em um pequeno apartamento na zona leste, sentada diante de uma xícara de chá fumegante. Observava o pôr do sol e lembrava do pai, o verdadeiro motivo de tudo. Ele havia trabalhado por 20 anos naquela empresa, acreditando na meritocracia, até ser usado como bode expiatório e destruído. Ela não tinha planejado se infiltrar na casa dos Oliveira. O destino fizera isso por ela, quando, ao procurar um emprego qualquer, reconheceu o sobrenome no currículo da patroa. E o resto? O resto foi inevitável. Mas o que ela não esperava era a reação de Lucas. 2 dias depois, ele apareceu na porta do seu novo endereço, nervoso, com uma mochila nas costas. Eu encontrei você. Lucas, o que está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Depois que você foi embora, descobri coisas no escritório do meu pai. Documentos. O desvio de fundos nunca foi culpa do seu pai. Foi da minha mãe.
Liana ficou em silêncio por alguns segundos, o coração acelerado. Ela e o irmão dela. Eles usaram o nome do seu pai para esconder o rombo. E meu pai a cobertou. Por isso nunca a denunciou. Liana se levantou lentamente. Então ele sempre soube... Sim, Lucas abaixou a cabeça. E eu também sei que você não merecia passar por nada disso. Por um momento, ela sentiu algo que há muito tempo não sentia. Compaixão. Lucas, você não precisa carregar o peso do que eles fizeram. E você, vai continuar fugindo? Ela respirou fundo. Eu não fugi, Lucas, só mudei de papel. Sorriu de leve e lhe entregou um crachá novo com o logotipo da empresa chinesa. Vou trabalhar com eles. E sabe o mais irônico? Eles me contrataram porque viram potencial humano. Não pedigree, não sobrenome. Ele sorriu de volta, com os olhos marejados. Meu pai nunca mais vai se recuperar. Às vezes é preciso cair para aprender o que é chão. Ela o olhou com doçura. E agora você sabe o que fazer com o que descobriu. Liana o abraçou, num gesto de despedida e recomeço. Quando ele foi embora, ela olhou novamente para o horizonte, deixando escapar uma lágrima silenciosa. A vingança, afinal, não lhe trouxe paz, mas trouxe algo mais poderoso. A verdade. E naquela noite, antes de dormir, escreveu no diário do pai. O silêncio da justiça é alto, mas o eco da verdade é mais alto ainda.